Ô, Lene, vamos aproveitar esse assunto. Tem alguma pergunta em relação ao que a gente já falou antes de mudar de assunto aqui? Ó, teve um comentário do Rodolfo Mareto. Ele falou o seguinte, que o exorcismo da Annelise Michel foi real, caso alemão. Uhum. Vocês sabem desse caso? Foi um caso que foi muito estudado, e ela, no caso, era como essa Santa Miriam de Jesus crucificado, era uma possessão expiatória, que depois foi muito midiatizado e muito trabalhado pela mídia, e até acusaram o sacerdote que fez esse exorcismo, mas foi um exorcismo que mostrou uma pessoa que era boa e que se ofereceu para poder ajudar a Deus, né? Foi um sofrimento expiatório que ela se colocou e se ofereceu. São mistérios que a gente não entende. Talvez uma das perguntas ainda sem resposta seja por que Deus permite isso, e Deus permite isso para mostrar a grandeza dele. E quando fala por que Deus permite, qual a pessoa que Deus ama mais nesse mundo? A sua mãe, a Virgem Maria. Ninguém ele amou tanto. Jesus não amou ninguém como ela. E por que Deus permitiu que ela presenciasse o sofrimento tão terrível? Porque ele sabia que aquela dor de Nossa Senhora não era uma dor vazia, mas era uma dor redentora. Porque naquela hora lá na cruz, ela gerou seu filho sem dor do parto. Mas lá na cruz, ela estava com seu filho unida. Lá atrás, Simeão dizia que uma espada de dor transpassaria o coração dela, mas lá ela estava gerando os filhos no amor. Quando ela recebeu São João Evangelista, o discípulo amado, eis o teu filho, ela estava lá acolhendo cada um de nós. Quando na Bíblia não tem o nome de alguém, discípulo amado, é para a gente colocar o nosso nome. Naquela hora nós recebemos uma mãe. E ela, naquela hora, mesmo no auge da sua dor, estava mostrando amor e acolhendo cada um de nós. É um mistério quando a gente olha a Virgem Maria, é um mistério muito extraordinário do amor de Deus que nos deu uma mãe. É isso. Tem outras perguntas sobre outros assuntos. Vamos lá, vamos ver o assunto, de repente a gente já engata nele também. Ó, o Christus Imperati, ele falou aqui, salve Maria, sou Gustavo Sesquim e tenho uma dúvida. Vocês são freiras, certo? Por que a casa de vocês se chama mosteiro e não convento? Aí ele pede para orar, rezar por ele e pela família dele. Padre. E todas são Marias? Olha lá, por isso me explica isso aí. Então, esses são dois nomes que podem ser semelhantes ou não. Na realidade, o mosteiro é o lugar onde as pessoas levam vida mais contemplativa, ou seja, vida de uma oração mais intensa, e tem poucas atividades que saem do mosteiro. E assim, a nossa evangelização é uma evangelização que transborda da vida interior que nós temos lá. E no convento é qualquer lugar onde existam religiosos, aqueles que professam os 3 votos de pobreza, obediência e castidade e vivem no convento. Então, nem todo convento é mosteiro, mas todo mosteiro é um convento. Ah, tá. E Maria? Bom, o padre vai me ajudar aqui também, o padre Emanuel, mas quando nós entramos na vida religiosa, nós recebemos um nome novo, que diz respeito à nossa missão, né? Como Abraão, tornou-se Abraão, né? Recebeu um nome novo. Saulo. Exato. Então, nós recebemos um nome novo e esse nome novo, todos nós trazemos o nome de Maria, né? Nossa devoção mariana, nossas madres fundadoras costumam dizer assim, nós devemos tudo a ela. Devemos tudo à Nossa Senhora. Então, trazemos o nosso nome e eu acredito que talvez a Maria Joana tenha mais algo a acrescentar aqui sobre isso. É isso mesmo, porque ela é o que vai nos formar na escola de Nossa Senhora, claro, sempre na escola de Jesus, mas Nossa Senhora ensinou Jesus a falar e a dar os primeiros passos. E nós queremos dar esses passos juntos com o menino Jesus, então todos irmãos e irmãs chamam-se Maria. É isso. E o Instituto Hesed? Como ele surgiu? Conta um pouquinho da história. Foi fundado no ano de 97, né? Nós vamos completar então 28 anos. E as nossas madres fundadoras, claro, né? Anteriormente elas foram uma peregrinação aos santuários marianos, olha como nós devemos tudo à Nossa Senhora. Elas se conheceram nessa peregrinação
E é bem interessante, o padre Manuel Maria gosta da história, né, que a madre Kelly, então, Kelly Patrícia, não era madre ainda, estava sentada na última poltrona ali do avião, e a madre Jane chegou atrasada, e era a poltrona que tinha, sentou do lado dela. As duas são muito diferentes, mas começaram a conversar, e ali realmente surgiu uma afinidade, uma amizade, não é? E começaram a rezar juntas, e vigílias, e começaram a entender e a perceber que havia algo, havia um plano de Deus. Deus começou a pedir algo, e pedia no coração das duas, mesmo, não é que elas não conversassem, mas quando elas se encontravam, percebiam que Deus estava suscitando algo no coração delas. E aí no dia 30 de novembro, dia de Santo André, foi fundado então o nosso Instituto Hesed, né, com esse carisma que é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Inclusive no nosso canal no YouTube, que é a irmã Kelly Patrícia, oficial Instituto Hesed, nós temos o testemunho da Madre Jane. Então eu convido as pessoas que desejarem, muitas pessoas se convertem ao entrar em contato com a história da Madre Jane, porque você entra em contato com a misericórdia de Deus. É uma pessoa que foi resgatada mesmo por esse amor misericordioso. Padre Manuel, gostaria de acrescentar. E a história da Madre Jane é uma história de saber que não existe caso perdido para Deus. Ela viveu uma vida muito distante de Deus, e até no envolvimento de proximidade com o inimigo de Deus, ela encontrou o vazio, encontrou a dor, encontrou a ausência de Deus. E depois Deus foi lá e resgatou ela de uma forma tão bonita e fez com que ela se unisse nesse desenvolvimento do carisma com a Madre Kelly. E as duas muito diferentes, mas Deus fez as duas unidas para mostrar que a misericórdia é para aqueles que não tinham uma caminhada longe no pecado, ou para aqueles que estavam aprofundados no pecado, e Deus resgatou. E a misericórdia é a essência, como a irmã Maria Raquel dizia, da Sagrada Escritura, e a essência do amor de Deus, que sabe perdoar. Se a gente pega a história do filho pródigo, como está em Lucas 15, ali é a história do pai misericordioso que olha, e enquanto o filho estava longe, ele ficava na janela olhando, esperando aquele filho que ele amava tanto, o filho com vergonha de voltar, achando que o pai iria tratar ele, e a hora que chega lá da janela, de longe, o pai vê aquele, sai correndo, roupa nova, faz anel, festa, sandália, faz festa, mata o novilho gordo, tudo para aquele filho que ele reencontrou. É a misericórdia, e o Instituto é a experiência de misericórdia na vida das madres e na vida de cada um de nós, que também experimentamos essa misericórdia. E o filho que está com ele fica chateado, né? Fala, e eu que estive aqui e tal. Magoado lá, invejoso. Estava com o pai, mas não tinha intimidade, né? Estava lá, mas esse relacionamento com Deus que precisa acontecer. Pessoa que tá na igreja e fica apontando o dedo para os outros, né? Eu tô aqui sempre, eu faço não sei o quê. Como aquela pessoa que acabou de chegar ou que errou tanto pode estar junto comigo aqui, né? Tem esse tipo de irmão, irmã que às vezes não entendeu, né? O que é. Que às vezes é o mais difícil de evangelizar, porque eu já estou na casa, né? Eu já estou na casa do Pai. Porque precisa da experiência pessoal com Deus, Vilela. A gente recebe a fé por tradição, isso é maravilhoso. Você, sua mãe, meus pais também católicos, recebia a fé deles. Mas se você não faz a sua experiência pessoal, não sustenta. Não é a mesma coisa, né? Não é. Você tem que fazer a sua experiência com o Senhor. É a mesma coisa de você conhecer um mapa, saber a distância, saber exatamente qual é o caminho e você percorrer o caminho. Exato. É muito diferente. Né? E as pessoas perguntam, mas por onde eu começo? A gente escuta muito, às vezes, né? Faça essa oração, a oração mais poderosa. Para mim, a oração mais poderosa que existe é quando você, e eu digo isso porque eu experimentei, é quando você chega diante de Deus do jeito que você está, com a lama que você está, e você diz assim, Deus, sabe, se você existe, se você tem até dificuldade de crer, mas você chega, Deus, se você existe, me ajuda, porque eu não aguento mais. Não tem uma pessoa que faça essa oração e a graça não aconteça. Eu digo isso por experiência própria, embora eu tenha recebido a fé dos meus pais, mas houve um período ali na juventude, 17, 18 anos, onde eu perdi o sentido, eu me desorientei e eu só queria que a minha vida acabasse. E eu saí de casa, eu lembro que um dia eu naquela dor, aquele vazio, e eu disse, Deus, se você existe, porque eu estava com uma crise tão grande de... Primeiro eu perdi a fé na Eucaristia, depois eu perdi a fé até que Deus existia. Eu falei, se você existe, então me tira a vida, porque eu não quero mais viver. Uma jovem com 17, 18 anos.
Talvez se fosse hoje, tudo bem, a gente vai levar para os médicos, vai levar nas terapias, terapia, psicólogo, tudo isso é um dom de Deus, a ciência é um dom de Deus, a gente não nega. Mas há uma dimensão ali que só Deus, que há uma dimensão muito mais profunda. Eu falava com uma pessoa esta semana, nós tivemos um encontro lindo com jovens, se chama Lançaivos, e uma jovem passou por muitos psiquiatras, por muitos psicólogos, tomou muitas medicações. O pai disse, nós usamos todas as drogas que existiam, e essa menina era mutilação, eu não perdi a conta de quantas cartas de despedida ela fez. E ela foi para aquele encontro com desafio, jovem, louvor, música. Quando foi buscar a filha, disse, quem é essa? Que alegria é essa? A menina não tá precisando de tudo aquilo, as muletas, ela tá alegre, ela tá feliz, ela encontrou. Existe uma sede infinita, que só um amor infinito. Esse amor infinito, nem um amor humano, por melhor que seja, nem o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de um esposo, o amor de um filho, consegue preencher. Realmente é o amor de Deus. Então, e eu saí daquele dia, Vilela, eu adormeci com esse choro, com esse desespero. E quando você colocou Deus quando à eu prova, acordei, o que você ouviu? Não, eu acordei, esqueci o que tinha acontecido, e minhas amigas iam sair naquele dia, eu ia para chamava, né, um point, assim, onde o pessoal se encontrava, isso. E aí eu fui, a gente ali, assim, como diz o jovem hoje, do nada, no meio daquela mesa, bebendo isso, aquilo e tudo, conversando. Eu me lembrei, como eu não sei, eu falei, tem um grupo de jovens que se reúne nos sábados à noite para rezar. Eu me levantei, do jeito que eu tava, vaidosa, com os brincos e tudo, e etc., com aquele buraco no coração. E eu falei, e na mesa sempre tem aquele, às vezes tem uma maior afinidade, uma grande amiga minha viu que eu me levantei e falou, pra onde você vai? Eu disse, eu tô indo no grupo de jovens rezar. Falei, eu não sei, mas eu sinto que eu preciso ir lá. Você bebeu? Como assim? Quando eu cheguei lá, aquela coisa, né, estranha inicialmente, os jovens louvando e aquela oração, e eu me sentindo um pouco deslocada, mas fiquei ali. E aí o ministro, a pessoa que estava conduzindo a oração, era uma capela muito pequena, muito simples, muito simples. E a pessoa que estava conduzindo a oração disse assim, jovem, você que está aqui pela primeira vez, vem aqui na frente. A capela estava cheia, embora pequena, mas estava cheia. Eu olhei para minha amiga, porque ela disse, eu vou com você para você não ir só. Para aquele amigo que está em todas as horas, né? Eu falei, gente, só que quando falaram isso, eu não sei como, eu estava realmente lá na frente. E aí, quando eu fui lá na frente, eu percebi que o Santíssimo Sacramento estava exposto. Jesus Eucarístico estava exposto. Eu disse, pronto, eu não acredito, então eu vou fechar os meus olhos. Porque eu não acredito. Eu não tinha coragem de sair, só que a pessoa que estava conduzindo, e aqui os dons do Espírito Santo são fantásticos, ela disse assim, jovem, você não acredita que Jesus está aqui na Eucaristia? Isso muita gente na capela. Nossa. Você e eu de olho fechado, disse, quem contou pra ele, né? Você não acredita queimando, né, a orelha, assim, falando, alguém falou. Você não acredita, mas olha, tenha pelo menos a humildade de pedir a ele a graça de crer. Porque isso é um dom. E aí, de olhos fechados, quer dizer assim, porque você precisa. A crença, crer em Deus é um dom, falou? É, a fé, porque a fé, Vilela, existe uma fé natural, a confiança que eu tive para embarcar no avião e vir para cá. Certo. Eu tive uma confiança humana de que aquele piloto ia trazer, embora tenha muitos acidentes de avião estejam acontecendo, mas a fé sobrenatural é um dom de Deus. É um dom. E a gente precisa pedir essa graça. Ela já foi infusa no batismo, mas... Isso é uma visão muito legal de entender que é um dom, né? Porque umas pessoas vão ter mais dificuldades e outras vão ter menos mesmo. E você precisa pedir. É como na Bíblia, nós estamos trabalhando no Rosário, é o livro de Provérbios, né? E é impressionante que a sabedoria, ela peça a sabedoria, ela precisa ser pedida. É um dom também do Espírito Santo, então pedir. Nós recebemos a fé, foi infusa no batismo, mas para que ela se desenvolva, nós precisamos cooperar com a graça, nós precisamos pedir. E aí naquele momento eu falei, bom, eu já pedi para Deus tirar a minha vida, eu não tenho nada a perder, eu já estou num poço aqui profundo. Eu falei, Deus, se você existe e está presente no Santíssimo Sacramento, me dê a graça de acreditar, porque eu não consigo crer. A gente não consegue explicar a experiência, Vilela. Eu comecei a chorar muito, não conhecia nada da palavra de Deus, a não ser o que eu ouvia nas missas do domingo e daquele jeito, ouvindo de maneira distraída. Eu comecei a chorar muito, muito. E eu saí, terminou aquele momento, eu peguei o carro, eu fui para casa,
E eu cheguei em casa, acendi todas as luzes de casa e minha mãe foi ao meu encontro. Eu cheguei cedo nesse dia, ela disse: o que foi, minha filha? Você brigou com alguém? Eu falei: mãe, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E eu chorava, eu vi o Senhor. E a alegria no meu coração. A alegria no meu coração que nem micaretas e quantas coisas, nada, sabe? E eu não conhecia a história de Santa Maria Madalena, né? Quando fala eu vi o Senhor. Eu não conhecia a história de Paulo, as escamas caíram dos olhos. Mas é um dom, é uma graça. E a gente precisa suplicar e clamar ao Senhor. Então, para mim, é a oração mais poderosa que existe. Deus, se você existe, me ajuda. Eu preciso. Eu não consigo mais sozinho. A graça, a palavra nos diz, né? Se vocês vocês sendo maus dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Peça, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Então, Deus nos ama, sabe? É extraordinário. A gente tem